O tema do live de hoje. Boa noite, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós temos muito assunto para hoje. Vocês já sabem que eu falo muito, então eu já antecipo que eu não vou conseguir de jeito nenhum romper o assunto todo com vocês, pelo menos assim, pelo menos o básico. Então eu vou começar do começo, especialmente por causa dessa dúvida aqui também, e também pelo resultado da enquete lá nos stories. Porque eu percebi pelo resultado da enquete que ficou bem dividido, que tem muita gente que me segue que ou já conhece a teoria ou até já sabe, né? Porque eu coloquei ou. Mas metade não conhece e não sabe. Então não adianta nada eu chegar aqui falando de cada um sem explicar o principal. Até porque você que conhece, pode ser que você ou tem dúvidas quanto ao seu temperamento e isso vai te ajudar, ou tem dúvidas de identificar o do outro, às vezes você tem facilidade para identificar o seu, mas tem dificuldade de identificar o outro. Portanto, o meu objetivo aqui é ajudar vocês terem mais clareza do que significa os temperamentos e como isso pode ajudar vocês nos relacionamentos. E baseado nisso, considerando que ficou bem dividido, eu achava, olha pra você ver como são as coisas, eu achava que minha audiência já sabia demais de temperamento e nunca toquei nesse assunto porque eu achava que já tinha gente demais falando. Então eu agradeço primeiro porque foi um tema que vocês pediram várias vezes e isso me mostrou que mesmo que vocês tenham escutado, vocês querem ouvir de mim, né? Talvez porque se identificam com a minha didática, com as minhas explicações. Então, eu me senti honrada até para partilhar um pouquinho com vocês. Destaco que eu não sou especialista em temperamentos, mas eu fiz o curso do Ítalo, né, dos temperamentos, e gosto muito de ler, como vocês sabem, e vou partilhar um pouco aqui esse ponto de vista que eu vejo de uma ferramenta extremamente boa para a gente saber contornar algumas realidades dentro dos nossos relacionamentos, por causa até dos elementos tão diferentes, tão opostos. Então pode ser que você que vive uma dificuldade no seu relacionamento esteja relacionado ao temperamento de vocês. Então o objetivo principal aqui é para os relacionamentos. Mas não adianta eu vir aqui jogar, né, a verdade no colo, me empirulitar, virar nos 30 e você ficar lá com aquela informação e não saber o que você vai fazer com ela, né? Então o objetivo desse live é a gente introduzir. Provavelmente eu vou precisar de mais uns 2 lives pela frente, né? Pra eu fazer como eu gosto, né? Não adianta eu chegar aqui e pronto, enfim. Então, vamos lá. Para vocês terem uma noção de como que eu vou trabalhar com vocês deixa eu ver se tá na ordem aqui. Acho que tá na ordem. Vamos ver. Olha, fica na frente, né? Mas vamos lá. Dá para enxergar o principal, né? Da próxima que eu fizer, essa barrinha aí tem que ser bem mais para baixo, mas tá dando para vocês identificarem aí na tela, não tá? Não sei se os comentários também atrapalham um pouquinho, mas vamos lá, até para eu me direcionar um pouco. Primeiro, temperamento, ele é um olhar simbólico. Isso aqui é muita contribuição do Ítalo Marcilli, inclusive, que eu vou compartilhar com vocês. Simbólico em que sentido? Nós trazemos uma presença conosco, né? Quando a gente entra na vida, a gente passa a existir, né? E tem até uma correlação, a construção do raciocínio dele tem uma correlação com as 12 camadas da personalidade. Quem já leu ou quem teve acesso consegue perceber, porque ele começa a destacar a nossa existência. Quando a gente passa a existir, a gente se torna algo, né? Não vou falar que a gente se torna uma coisa, mas a gente se torna algo. Então, quando eu mostro para vocês essa caneca aqui, ela existe. Vocês não precisam imaginar uma caneca, eu tô mostrando para vocês uma caneca, né? Ela é branca, tem uma mensagenzinha aqui escrita de verde e tal. Quando eu, Mariela, existo, eu também tenho uma presença, né? Que quem passa a me conhecer, às vezes vai me conhecer pela minha imagem, vai me conhecer pela minha voz. Às vezes a pessoa não enxerga, mas ela consegue reconhecer a minha voz. Uma pessoa que já convive comigo, ela também vai começar a me reconhecer pelo meu temperamento. Então existe uma presença quando nós passamos a existir.
As coisas existem porque foram inventadas ou são criaturas, né? Para quem acredita em Deus, foram criadas por Deus, ou existem porque nós, seres humanos, colocamos ali, imprimimos a existência nela. Essa caneca aqui não foi uma criação assim, né? Igual, mas alguém precisou fazer um molde, fazer com que ela tivesse esse design, esses dizeres, etc, etc. Quando a gente entra na existência, nós temos essa matéria igual o copo. Aí você vai falar, não, mas o copo é um ser inanimado, eu sou um ser humano, eu tenho vida. O copo não tem vida, mas os dois têm uma presença material. Nós, como seres humanos, também temos essa presença material. Só que a gente, além da presença material, tem algo a mais. A ciência dos temperamentos, o que ela faz conosco? Ela reposiciona o nosso olhar para aquilo que é simbólico. Em que sentido? Eu me relaciono com vocês, né, aqui virtualmente, me relaciono com algumas pessoas fisicamente, presencialmente. Nessa relação, o que enriquece muito a qualidade dos nossos relacionamentos é quando a gente consegue enxergar os símbolos por trás dessas relações. Então, quando a gente vai perdendo esse simbolismo, é quando a pessoa fica muito cabeça dura, fica muito egoísta, fica muito materialista, muito voltada em querer conquistar as coisas aqui, e aquela coisa, aquele desejo de consumo desenfreado, ou então é uma pessoa que nem tá nem aí para poder melhorar como pessoa, para contribuir para que seus relacionamentos sejam mais positivos, sejam mais vivos, alegres. Então, quando essa pessoa se afasta desse simbolismo, ela acaba se fechando para o significado das coisas e o significado dos relacionamentos. Então, a ciência dos temperamentos, ela visa resgatar esse nosso olhar para o que vai além do nosso material. E o que é esse além do material? Nós como seres humanos, temos impregnado em nós um elemento mineral, que a gente pode chamar de elemento mineral. Esse elemento mineral, ele não muda. Isso significa que quando eu identifico o meu temperamento, quando eu tenho certeza do meu temperamento, eu vou morrer com aquele temperamento. Eu não vou trocar de temperamento. Eu inicio a minha vida com traços minerais daquele temperamento e vou terminar a minha vida com traços minerais daquele temperamento, né? E aí o que é interessante, inclusive com uma técnica que eu sou formada, não sei se todos vocês sabem, mas eu sou analista comportamental pela mesma escola que eu me formei coach. E na análise comportamental existem várias ferramentas. Uma das ferramentas é o DISC, que aí a gente faz um perfil comportamental para a pessoa. É comportamento, são hábitos. Então a gente relaciona a forma com que a pessoa age. Aqui nos temperamentos, não necessariamente serão comportamentos. Por quê? Porque quando você identifica o seu temperamento, não significa que você vai agir daquela forma. Você vai ter impregnado aquele elemento mineral no seu ser, que é o que eu iniciei falando, né? Quando você passou a existir, você é matéria, então você vai ter um elemento material presente na sua constituição como pessoa, e o que os temperamentos faz, a ciência dos temperamentos faz, é relacionar esse simbolismo desse elemento mineral que você tem impregnado no seu ser e que pode ser igual às pessoas que você convive ou diferente. Fato é que existem 4 desses temperamentos identificados. Eu coloquei de propósito uma tabelinha junto com o primeiro horário da live lá, só até para remeter, porque muita gente faz a relação dos temperamentos com o Ítalo Marcilli, e ele mesmo fala, isso aqui não fui eu que inventei. Ele deu a contribuição, principalmente no livro, que é excelente para pais, porque trata dos 4 temperamentos na educação dos filhos. Foi assim que ele começou a tomar, inclusive, proporção o trabalho dele, né? Ele é best-seller nesse livro, mas a contribuição dele que eu gostei mais é o quê? Pedagogicamente, ele não concorda da gente olhar as características positivas e negativas dos temperamentos. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha uma tendência de fazer comparações
entre a nossa forma de ser, ou começar a colocar rótulos, como por exemplo, para os coléricos é muito fácil ter o rótulo de que é muito bravo, de que é muito que se ira facilmente, que o fleumático é preguiçoso, que o melancólico só chora, que o sanguíneo é o boa onda, que é nada com nada na vida. E ele frisa muito isso, a estrutura pedagógica que ele nos oferece, seja pelo livro, seja pelo curso, é admirável. Por quê? Porque ele traz pra gente essa importância. Não é o meu temperamento que me define, não é o meu temperamento que me define como pessoa e nem vai definir a minha história, né? Mas ele vai trazer um traço importante na minha forma de ser. Ser em que sentido? Existir. É aqui que eu gostaria que vocês todos começassem a caminhar comigo, né? Então, o temperamento não define você. E aí, teve uma pessoa até que me escreveu, não sei se ela tá aqui no live, eu vi ela entrando, mas não sei se ela tá aqui ainda. Mas ela falou assim, Mariela, você podia fazer essas respostas aí pra mim, que você me conhece bastante. Aí ela parou e falou assim, mas eu acho que de quando você me viu a última vez, eu mudei muito. Aí eu respondi pra ela, mas o seu temperamento não muda. Ela, como assim não muda? Eu falei, não muda. O seu temperamento não muda. Nunca vai mudar. E ela, não tem condições de uma pessoa mudar. Olha só que interessante. A nossa pessoa, a nossa história, a nossa personalidade, ela muda. E é bom que ela mude. Por quê? Porque o nosso temperamento é como se fosse a matéria-prima bruta. E aí a gente vai trabalhar, a gente vai lapidar essa matéria-prima bruta. Então, dependendo do nosso temperamento, a forma com que nós somos educados, as pessoas com as quais a gente conviveu, especialmente quando a gente estava formando mais a nossa personalidade, vai imprimir muitas características na forma com que eu me expresso no meu temperamento. Então vai depender muito da história da pessoa, da educação, do acesso à cultura que ela teve, mas a pessoa em si, ela muda. A personalidade é excelente que a gente pense como algo que muda. Por quê? Porque a gente tá nessa vida para, inclusive, para poder melhorar a nossa personalidade. Nós queremos melhorar como pessoa. Agora, é como se o temperamento, por exemplo, pudesse ser o nosso norte. Dependendo das nossas ações e reações, do que a gente percebe, se a gente expande, se a gente contrai, se a gente marca, ou então se a gente sopra, né? Isso vai dizer muito para nós uma lembrança de algo que carregamos na nossa existência que não muda e que é como se fosse uma identidade muito profunda do que nós deixamos como marca aqui na nossa existência, né? Então é uma teoria muito bonita da gente pensar como instrumento até mesmo de santidade para quem acredita na santidade, né? É muito bonito perceber que nós podemos, com o nosso temperamento, escrever uma história muito bonita de superação dentro daquilo que é um desafio para nós por causa dessa marca mineral que nós recebemos. E aqui nesse ponto eu até abro um parêntese para comentar, né? Que foi até uma pergunta que foi feita para o Ítalo durante o curso, se Jesus tinha um temperamento, né? Já que ele tinha passado pela terra, se ele tinha um temperamento. E aí ele respondeu, olha, isso é um dogma, mas nós podemos afirmar dentro desse dogma que ele é como se fosse completamente temperado. Achei interessante a expressão. Portanto, ele não tinha um temperamento, ele era completamente temperado, ele era perfeito em todos os elementos, assim como a mãe dele, Nossa Senhora, né? Então, para nós que somos, e aí ele não aprofundou, porque não era o objetivo do curso, mas eu fiquei curiosíssima para ler mais sobre isso. Se vocês tiverem indicação para me passar, eu quero, que é o quê? Na realidade espiritual, o fato da gente ter temperamento tem a ver com o pecado original, inclusive, quando há uma fração, porque se não existisse, portanto, essa realidade do pecado original, nós todos também seríamos totalmente temperados. Isso significa, isso já abre para nós uma reflexão em que sentido? Eu, como colérica, é bom que eu busque temperar a minha vida com características positivas de todos os outros temperamentos. E é bom a gente ter consciência do nosso exatamente para ter elementos para enxergar o que em nós pode exceder
e o que é que em nós pode faltar. E a gente começar a trabalhar isso por meio das virtudes, por meio da nossa vontade, por meio da nossa inteligência, e a gente parar de reagir somente a como nós funcionamos, vamos dizer assim. Esse template que eu fiz, mas vamos lá. Pelo menos assim eu acho que eu não me perco, porque às vezes eu empolgo, né, falando, vocês me conhecem já, acho que a maioria de vocês me conhece. Se você ainda não me conhece, fique por aqui. E aí eu empolgo desse jeito aqui, eu acho que eu mantenho mais o foco. Como o assunto é bem vasto, eu falei, não, eu tenho que fazer um trem aqui para eu manter o foco. E aí o que acontece? Quando eu falo, por exemplo, eu já falei nos stories, né, quem acompanha os stories, quando eu falo que o Felipe é fleumático, por exemplo, eu não estou falando que ele é as características do temperamento fleumático. Eu não posso, e esse é o risco quando você começa a ter acesso a essas informações. Você começar a fazer relação, começar a colocar rótulos nas pessoas e começar a se relacionar com esse rótulo e não com a pessoa que está diante de você. Quando eu falo que o Felipe é fleumático, e às vezes até a gente faz uns brincadeirinhas, nos stories eu vi fazer brincadeira contar isso, né? Recentemente, por exemplo, eu contei pra vocês que dia 2 de maio era o dia que a gente ia se casar. E a gente tá esperando muito essa data. E aí, o que acontece? No dia mesmo do casamento, eu amanheci lembrando, né? Amanheci pensando, nossa, era pra gente estar no Brasil, era hoje, não sei o que, não sei o que. E eu vi que ele tá lá, né, na dele, tal, falou nada. Aí eu fui e falei, ô amor, hoje que era o dia que a gente ia casar. Ah, pois era mesmo. Aí ele parou, ficou em silêncio, daí a pouco ele falou, mas ainda vai acontecer. O importante é que ainda vai acontecer. Ponto. Aí... E eu até brinquei com vocês, né, nos stories no dia, alguém me perguntou, e o Felipe com essa história do casamento? E eu respondi, falei, ele é fleumático, então eu desconfio que quando começou o dia ele não tava nem lembrando, até eu falar. E aí eu mostrei pra ele antes, né, de eu publicar, e ele falou, por que você tá falando mal de mim? Eu falei, não tô falando mal de você, não é verdade? Ele é verdade. Então, assim, o bom da gente saber o que é a presença do Felipe, ele não são as características de um fleumático, mas a presença dele é de água, né? E eu vou explicar daqui a pouco. E sendo presença água, é muito fácil ele lidar com as situações de uma forma diferente minha, que sou seca. Ele é úmido e eu sou seca, que é o que eu vou explicar mais pra frente. Então, nós não podemos estudar os temperamentos para falar assim, ele é frio, ele é, como é que eu posso falar, distante, ele não tá nem aí, ele tá nem aí pras coisas e tal, ou então que eu fico nervosa demais, ou porque eu faço isso e assado, não é nesse sentido, né? Então, é pra gente buscar essa correlação da nossa existência, né? Essa correlação simbólica dos elementos. Aí, eu pergunto para você, né, que é o início da nossa reflexão, caso você ainda não tenha identificado os seus temperamentos, ou o seu temperamento, ou tenha dúvida, né? Aí, dentro da sua realidade, você consegue identificar essa presença? Se é a primeira vez que você tá ouvindo, provavelmente não. Mas se você já pegou uma coisa ali, outra aqui, já leu, talvez você comece a identificar quem que é fogo, quem que é uma presença de fogo, quem que é uma presença de terra na sua vida, quem que é uma presença de água, quem que é uma presença de ar. E esse é um dos objetivos da gente estar aqui nesse primeiro live, né? Para a gente continuar nessa parte dos elementos, é importante, por outro lado, lembrar isso. E eu já fiz essa introdução quando eu expliquei da existência, mas é bom deixar claro. Personalidade não é temperamento, tá? E é a personalidade que importa mais pra gente. Porque tem gente que entra em acesso a essa informação dos temperamentos e fica assim, maravilhado um tempão e tal, e tudo é temperamento, e aí você esquece de buscar amadurecer. Você só fica usando os temperamentos para justificar alguma atitude que você teve. Ah, tá vendo? Fiz isso aqui de novo porque eu sou colérica, eu fiz de novo porque eu sou fleumática, porque eu sou sanguínea. E aí acaba que você tem que tomar muito cuidado para você não deixar de colocar o que merece o centro. O que merece o centro é a sua personalidade. Por que sua personalidade é mais importante que o temperamento? Já que o temperamento está relacionado ao seu ser. Porque a sua personalidade é o que imprime a sua individualidade.
né? Existem vários coléricos na face da Terra, mas existe só Mariela. Então a personalidade da Mariela é a minha individualidade, é a minha história, a minha biografia. Como a Mariela conta a história dela, é o eixo narrativo que ela tem escolhido viver a vida, né? Agora, tem um monte de colérico na face da Terra, né? Eu desconfio, por exemplo, que a avó do Felipe seja colérica. Então, a gente convive com pessoas do mesmo temperamento que a gente. Por que a personalidade é mais importante? Porque a personalidade é a individualidade. Essa deve ser a sua busca constante. O que você escreve na sua história? O que você deixa se impregnar na sua personalidade, né? E aí, nessa hora, tem muita gente que fala, eu recebi várias mensagens assim, o teste deu isso, aí completou com a frase, mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Aí uma outra, deu outra, aí tem outra, juro, gente, eu recebi várias mensagens com a mesma frase no final. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. É muito interessante, não é? Porque às vezes a pessoa lê algumas daquelas características que eu fiz de propósito, foi pra provocar mesmo, e ela fica assim, será que isso é bom ou será que isso é ruim? E na verdade, gente, tem muita gente que depois que identifica o seu temperamento, a pessoa fica querendo trocar de temperamento. Ela fica assim, não, era muito mais fácil se eu fosse sanguínea. Era muito mais fácil se eu fosse fleumática. Que são dois temperamentos, inclusive, que são mais boa onda, né? Então parece ser mais leve, né? Mas cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E você não deve olhar para o temperamento, portanto, como algo que pode ser bom ou que pode ser ruim. Na verdade, não existe essa distinção de um temperamento mais legal que o outro. Todos eles são na sua importância, né? E se você tem o seu temperamento, é muito bom que você se relacione muito bem com o seu temperamento. Por quê? Porque já que ele é um caminho para você alcançar algo mais alto, é como se esse caminho ele tivesse mais iluminado a partir do momento que você tem consciência desse elemento, dessa presença na sua vida, tá bom? Então, o seu compromisso real aqui precisa ser em como você em como você continua escrevendo a sua história. Se eventualmente você olha para sua história e fica querendo trocar alguma coisa, e quem me acompanha aqui sistemicamente falando sabe que eu repito isso igual papagaio, né? Que os nossos pais são suficientes, nada que aconteceu na nossa história é justificativa moral para julgar o que nos aconteceu. Mesmo uma situação muito ruim, assim, mais catastrófica possível, isso não é uma justificativa moral de você querer excluir aquilo da sua vida. Por quê? E tem a ver com isso aqui que a gente tá falando. Querer trocar de vida, minha gente, é uma profanação contra a nossa existência, né? Aquilo ali, os seus pais, você tá impregnado de matéria dos seus pais, né? Significa que o temperamento dos meus pais influencia no meu? Não significa. Mas a forma com que você convive com os seus pais, a forma com que você elabora e eles elaboram a sua educação, pode dizer muito sobre as suas facilidades ou dificuldades, sobre os seus desafios ou sobre as suas conquistas. E é bom que você tenha consciência disso de uma forma a incluir, não a excluir. Porque um desejo de trocar de vida é uma profanação com relação à sua existência. É como se você falasse assim, eu preferia não ter nascido. E eu já ouvi isso em set privado. Mariela, olha, é difícil reconhecer isso, mas se eu pudesse escolher, eu não teria nascido onde eu nasci. Às vezes eu até tenho a sensação que eu nem queria ter nascido. Se Deus me desse a escolha de falar assim, você quer ir, minha filha? Eu ia falar, não, me deixa aqui. Então isso é algo muito convocatório para você pensar, né? Se você toma posse dessa sua existência, né? Mesmo que a sua existência possa ser bastante desafiadora, especialmente a depender de como você se relaciona com o seu temperamento. Lembrando que o fato de você não querer mais trocar de vida não significa que você tenha que permanecer numa vida que você não enxerga algo bom. Aí é a hora de você retificar. E os coléricos precisam, aí já dando uma deixa, né? Os coléricos precisam tomar muito cuidado com esses desejos de retificação, porque quando o colérico atinge
um objetivo, hoje eu consigo entender muita coisa que eu vivi no meu passado. Quando o colérico atinge um objetivo e aquilo ali fica meio estático, sabe? Ele começa a ficar louco na roupa. Ele não consegue ficar ali se não tiver desafio. E aí é a hora dele começar a se desafiar de uma outra forma, né? Não dá pra gente ficar trocando de carreira a vida inteira. Não dá pra gente querer sair dos relacionamentos porque não dá mais. Porque já deu, né? O colérico é aquele, já deu. Não, impossível. Então aqui é nessa hora que você pode estar diante de situações que você não vai querer trocar de vida, você vai querer retificar a vida que você estava vivendo até ali, né? Então vamos lá. Antes de falar desses elementos minerais, que vocês já viram os desenhos aqui, né? Fogo, terra, água e ar. Vamos começar a entender, então, o que tem a ver isso, né? É como se a gente fosse começar agora a observar as qualidades desses elementos minerais. Então, para você começar a identificar eu tinha muita dúvida, por exemplo, se eu era colérica ou sanguínea. Fiquei com essa dúvida muito tempo. Até eu começar a estudar as características dos elementos. Quando eu entendi as características dos elementos, eu falei, não tenho dúvida nenhuma de que eu sou colérica. Não tem chance de eu ser sanguínea. Não tem chance. Então aqui, uma das características desses elementos está dentro dessa dualidade. Ser quente ou ser frio. Né? E aqui, se você tiver condições até de anotar, talvez, isso pode te ajudar nas suas reflexões. Como assim quente e frio? O quente, ele quer expandir, ele quer ir para cima, ele quer aparecer, vamos dizer assim. O frio, ele quer encolher, ele quer se resguardar, ele quer se guardar. Então, diante disso, você já começa a se questionar. Eu sou mais expansiva, eu quero mais aparecer, ou eu quero mais me recolher, eu quero mais me resguardar? Ah, Mariela, isso tem a ver com timidez? Não. Pode existir, por exemplo, colérico tímido. Pode existir sanguíneo tímido. Não tem a ver com timidez. Tem a ver com aquilo que você sente aqui dentro, sabe? O tímido que quer falar, ele sabe que ele quer falar. Ele só não tá dando conta de falar. Ele não tá conseguindo exercer a comunicação. Mas ele sabe. Eu, por exemplo, tem situação, e até em live eu canso de falar isso com vocês, que vai me dando uma palpitação. Na altura que eu fazia muita pregação, minha gente, hoje eu entendo demais. Às vezes eu queria tomar o microfone da pessoa, interromper quem tava fazendo, porque eu tinha aquela necessidade de expansão, né? Então eu reconheço em mim um desejo de expandir. Eu sou quente. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu sou quente. Eu quero expandir. Existe algo em mim que dá calor, né? E é só você imaginar, né? Um exemplo que o Ítalo usa é muito relacionado também às estações do ano, né? As estações do ano que são quentes, o que a gente tem vontade de fazer? A gente tem vontade de ir pra praia, a gente já diminui a roupa, a gente quer tirar, né, a roupa dentro de casa para ficar mais arejado. Isso são atitudes expansivas, concorda comigo? Agora, quando tá no inverno, a gente custa sair de casa. Você tem que sair de casa e falar assim, meu pai eterno, tá na hora de sair de casa. Você não tem vontade de sair de casa no inverno. Aquele inverno, aqui que tá mais... Aqui eu enxergo mais as estações bem assim, divididas, sabe? A realidade é lindo. Inclusive, é muito bom para essas contemplações da vida. Naquilo que eu falei para vocês... teve um dos negocinhos que eu fiz aqui que eu acho que não salvou. Falava o quê? Existem situações na nossa vida situações não, realidades na nossa vida que elas mostram pra gente que existe algo que não passa, que não muda, que não adianta, não adianta interferir, que vai ser daquele jeito. Ela é. Como, por exemplo, o Sol, que dá a volta lá, né? O ano que os 365 anos, 365 anos é ótimo. Os 365 dias, esse ano que é bissexto, né? Vai ter mais dias, mas existe ali um ciclo solar, né? Que é o nosso aniversário. Não sei se vocês nunca pararam para fazer essa relação. A gente tá dando uma volta no Sol de novo, quando a gente completa um ano de vida. Então, isso não muda. As estações do ano não mudam. E aqui onde eu moro hoje,
é uma oportunidade magnífica, porque no Brasil, dependendo da região que você mora, você precisa ter um olhar mais aguçado para perceber a troca das estações, né? Porque a gente vive quente aí, praticamente no Brasil todo, né? Mas aqui dá para ver muito a diferença certinha da primavera, do verão, do outono, do inverno, dá para ver direitinho e é muito gostoso porque possibilita essa reflexão daquilo que não muda. Só que o mais interessante é que quantos ciclos, né, foi preciso acontecer de um ano completo para o ser humano, vocês já pararam para pensar nisso? Para o ser humano parar e falar assim, tem 4 estações no ano. Vocês acham que o primeiro homem nasceu, né, aquele homem lá das cavernas, ele parou e falou, olha, tem 4 estações no ano. Não, né, minha gente? Até porque a natureza, ela foi entrando, vamos dizer assim, em harmonia, não sei, né? Mas nós, no tempo que nós estamos agora, a gente olha para essas coisas como se fosse uma coisa assim, que já tá dada, né? A gente não tem muita abertura para refletir sobre isso, sobre as coisas que se repetem, né? O ciclo lunar que se repete. Então, o elemento mineral, eu tava esquecendo dessa parte, né? O elemento mineral nosso é essa lembrança daquilo que não passa. Por isso que seu temperamento não muda. Isso é muito bonito da gente refletir, né? Dentro da nossa existência, existe algo que tá tão impregnado em mim que me dá esse desejo de eternidade. Ele me dá essa sensação de segurança de que o bicho pode estar pegando, mas existe algo dentro de mim que não muda. Eu, Mariela, de anos atrás, sou muito diferente da Mariela de hoje e com certeza vou ser muito diferente da Mariela daqui 15 anos, se eu chegar lá com a graça de Deus, mas toda a Mariela, existe algo nela que não muda. Isso é muito bonito, Raridades, e isso é o temperamento, né? E aí, Raridade, falando nisso, retomando aqui, você consegue identificar se você é quente ou se você é fria a partir daí? Se você tem mais esse desejo de... Vai anotando aí o que você acha que você é. Se você é mais quente ou se você é fria. Se você é quente, você tem uma tendência à expansão. Você quer expandir. Você é aquela pessoa no verão que quer ir pra praia, entendeu? Que quer fazer as coisas, que quer fazer acontecer, que quer experimentar, que quer tocar, que fala o que pensa, que percebe as coisas e fala sem pensar às vezes, que troca muita ideia, você é muito da fala, você gosta de falar, você gosta de debater, você gosta de contar alguma coisa legal que você aprendeu, você percebe que o ambiente está muito silencioso, você provavelmente vai ser a pessoa que vai mediar para sair desse silêncio. Então, se você consegue perceber isso em você, provavelmente você tem uma presença quente, né? Uma característica quente. Agora, se você se você percebe, não, Maria, eu não sou muito assim, não. Então, você deve estar mais pro frio. O que é o frio? O frio é essa concentração. Você tá concentrado. É aquela pessoa que no inverno ela quer ficar lá quentinha, né? No edredom. Concentração. Você tem um desejo de permanência. Você tá ali quentinho, tá bom, então você gostaria de permanecer ali. Não me enche o saco pra sair daqui, né? Você tem a tendência de ficar onde você tá. E tá tudo bem ficar onde você tá. Não tem nada de errado você não sair dali, entendeu? Quem é mais pra expansão, ele não dá conta de ficar quieto ali, sabe? Ele tem que fazer alguma coisa. Se você é mais fria, você não tem essa necessidade. Você gosta mais de estar concentrada, interiorizada, gosta mais do seu canto, da sua individualidade, não é muito de falar, é observadora, mas não tem a necessidade de comunicar o que você está observando. Você consegue escutar com mais facilidade. Você é uma presença assim mais discreta. Vamos dizer assim, o quente é aparecido, o frio ele é mais discreto, igual o verão e o inverno, né? Então, aqui você já pode visualizar um pouco isso. Agora, é só disso que é feito o temperamento? Não, existe um outro eixo, que é o eixo, nós acabamos de falar, o eixo vertical. Agora tem um outro eixo, que é o eixo horizontal. Esse eixo horizontal, ao contrário do vertical, que é quente e frio, aqui nesse eixo horizontal é úmido e seco, né? Úmido e seco. Úmido em que sentido? Se você for pensar, eu gosto muito do exemplo do Ítalo, no macarrão.
Achei esse exemplo sensacional. É simples e sensacional, super didático. Quando você pega o macarrão pra preparar, né? Ele tá lá secão na sua mão, não tá? Seco, seco na sua mão. E é o quê? Uns trenzinhos, vamos pensar no espaguete. Duro, teso, né? Tá ali na sua mão. Onde que tá lá na sua mão? Ele fica lá, assim, né? Por exemplo, você segura, não sei como é que fala, se é molho de macarrão. É assim? O coletivo de um macarrão chama molho? Não sei, gente. Enfim, eu não sei o nome certo pra isso, não. Você tá com um monte de macarrão na mão. Se ele tá sem cozinhar, ele tá seco, ele não... Você segura ele, ele fica lá do jeitinho que ele tá, correto? Agora, esse mesmo macarrão, quando você cozinha esse macarrão e ele já na água, né? Você tira ele da água, ele num ambiente úmido, esse mesmo macarrão, o que acontece com ele? Quando você pega a concha, ele já fica todo escorregadio. Ele já não fica teso, duro daquele jeito. Ele já se adapta. Se você colocar ele numa caneca, ele vai entrar lá na caneca e vai se adaptar daquele jeito mesmo. Se você colocar num prato, ele vai cair no prato e vai se esparramar no prato. Se ele estiver bem úmido, né? Não tá emplastado não, tá, gente? Porque eu já fiz macarrão emplastado. Se ele tá úmido, ele vai se adaptar ao ambiente que você colocar ele. Então, dentro disso, como que você se percebe? Você é uma pessoa que se adapta com mais facilidade, que se encaixa nas situações sem sentir muito dentro, porque não significa que você não seja uma pessoa adaptável, tá? Raridade. Mas essa adaptação para você é fácil? É uma coisa que você faz de olho fechado com a mão para trás? Ou exige esforço de você? Porque você reconhece essa rigidez dentro de você, reconhece uma certa força, uma certa contrariedade, um certo, sabe, aquela coisa assim, eu como colérica, foi aqui que eu falei, eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou colérica, porque eu sou muito seca, minha gente. Se tem um trem que se eu tô assim contrariado, pra eu fazer um trem contrariado, você olha pra minha cara, desde que eu sou pequenininha e sabe que eu tô contrariada. Inclusive, eu não sei se eu conto isso não, mas eu vou contar. Quando eu era muito pequena, hoje em dia, eu não sei com quanta frequência acontece, porque como o Felipe não comenta muito, eu tenho a sensação de que acontece menos, mas talvez seja porque ele não comenta, talvez seja o temperamento dele de não comentar. Mas eu escutava muito do meu bico. Quando eu ficava brava, né? Eu tinha uns apelidos na família, eu não vou contar aqui não, depois vocês pegam esse apelido aí pra sempre. Mas eu ficava contrariada, cara fechada, né? Existe algo seco em mim, rígido. A pessoa que convive comigo, ela sabe quando eu tô contrariada. Ela sabe se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô nervosa. Tem vezes que eu faço live aqui que vocês veem minhas bochechas ficando vermelha. Então, assim, algo marcante. É algo que marca mesmo. O macarrão, se você pegar aquele macarrão seco, né, que fica teso lá quando você segura ele assim, se você partir ele no meio, vai fazer barulho, vai fazer crack, né? Você vai precisar colocar força para poder quebrar aquele macarrão. Agora pega um macarrão cozido e puxa ele assim para ver o que acontece com ele, né? Então, existe algo no meu elemento Mariela, e aí você vai pensando no seu, que é seco. Né? Que é bastante seco, ele não é úmido. Eu não tenho facilidade de me adaptar. Significa que eu não vou me adaptar? Não, não significa isso. Mas tem hora que eu tenho que rir, né? Que eu tô aqui dentro assim, ai, minha das unhas. Pra que você veio? Ai, desculpa que eu nasci e a onça não me comeu. Então, se você consegue identificar, se você tá mais pro quente, pro frio, pro úmido, pro seco, vai ficar mais fácil agora quando a gente colocar o quadrante todo, porque você vai começar a visualizar que existem 4, né? 4 elementos. Olha, a gente já tá caminhando para os símbolos. Nós vamos encaixar esse elemento aqui. Vocês estão entendendo? Então, dentro desse seco e úmido, ou quente e frio, onde é que você mais se viu? Tem um evento que a família inteira conta quando eu cheguei da Venezuela. Não falava nada, falava só espanhol, então eu tava num lugar que eu não comunicava com as pessoas e eu fiquei horas a fio sem falar nada. Quando sentou na mesa, né, eu comuniquei o quê? Algo que estava me contrariando. Então, até hoje eu escuto piadinha dos meus tios
Onde a gente tá em festa de família e tal, sempre rola essa piadinha. Não me gusta isso. Aquela, né, que quer marcar a presença. Demorou 1000 anos pra abrir a boca. Na hora que ela resolve, a criança resolve abrir a boca. Não me gusta isso. Porque estavam me dando chuchu. E eu não gostava de chuchu. Hoje eu amo chuchu. Hoje eu até comi chuchu. E eu não me gusta isso. Quente e seca, né? Falei, marquei, dei o recado e provavelmente fiquei emburrada lá no meu canto do gênero. Não mexe comigo. Então, a expansão não significa... É bom a mamãe ter lembrado desse exemplo, porque a expansão aqui não significa que é uma expansão envolvente, entendeu? A minha expansão é uma expansão que marca. Já tô começando a explicar aqui o quadrante, né? A minha expansão é uma expansão que é quente, eu tenho necessidade de expandir, de colocar pra fora, mas não é de um jeito... brisa leve, suave, entendeu? É aquela... Eu não queria usar essa palavra. É aquela coisa assim, meio patada, sabe? Meio assim, meio brusca, meio bruta, meio atravessada, né? Então, aqui você já consegue começar a ver onde estão os seus encaixes, né? O meu encaixe está em ser quente e seca. Agora, o seu encaixe pode estar em ser seca, mas fria. Como assim? Você não tem o desejo de expansão, você tem um desejo mais de recolhimento, mas marca também. Então você não tem necessidade de falar, de estar assim, envolvida nas coisas, você tem mais a necessidade, a facilidade de concentração, de intimidade, só que você também marca. Você também... esse marcar aqui é um marcar que é bom você observar se você se marca facilmente, entende? Se você se marca facilmente. Aqui eu vou começar a usar os elementos. Aqui no quente e seco, qual que é o elemento que a gente poderia encaixar aqui? Eu acho que eu vou colocar até outra imagem. Já tá bom da gente colocar outra imagem. Eu, que sou quente e seca, o elemento é fogo. Fogo em que sentido? O fogo, ele é maleável. Se você coloca ele numa fogueirona, ele vai pegar uma fogueirona, vai crescer e tal, expansão, né? Mas ele é maleável em que sentido? Se eu colocar num fósforo pequenininho, num pedaço de pauzinho, ele também vai estar ali naquele pedaço de pauzinho. Ele tem essa coisa da chama, mas ele pode só estar quentinho na brasa. Ele não vai ter necessidade de ser o fogo, mas é aquilo que queima. E quando o fogo passa, ele não envolve, deixando aquilo que ele envolve continuar existindo, entendeu? Ele envolve e engole tudo, ele lambe, né? Quando tem uma queimada perto da sua casa aí, aqui em Portugal, recentemente, a gente passou por muitas queimadas tristes, né? Onde o fogo passou, ele vai varrendo tudo. Então, ele é quente e seco, porque esse envolvimento dele não é um envolvimento que permite o outro continuar existindo, ele consome o outro, né? Agora, se você é fria e seca, aí o elemento é terra. Pensa numa terra, esse exemplo também é maravilhoso. Pensa num vaso de terra, né? Se você pegar um vaso de terra e for colocar a mão dentro do vaso de terra, você vai ter que fazer força para chegar no fundo do vaso da terra, né? Ou seja, para essa pessoa receber a impressão externa, a pessoa vai precisar fazer força, é diferente do fogo. Então, você é uma pessoa que, para ser impressionada, a pessoa precisa fazer uma certa força para te impressionar. E outra, quando você passa por uma situação, você fica constantemente lembrando daquilo, porque quando você tira essa mesma mão que entrou no vaso, a terra, ela não vai voltar para onde ela estava. Ela vai ficar com aquela marca. Então, se você é uma pessoa que percebe que nos acontecimentos você fica extremamente marcada, ou seja, passou a situação, mas você ainda fica marcada, aí você vai observar o quente e o frio. Porque no fogo, se eu pegar no fogo, fica uma marca.
Se eu se eu enfiar a mão no vaso de terra, fica uma marca. Então, quem tem elementos de fogo e de terra, não esquecem as coisas facilmente. Elas ficam impregnadas daquela marca. Vocês estão entendendo? Então, se você vê essa tendência dessa marca ficando em você, você fica elaborando coisas que você escutou. Alguém fala alguma coisa pra você, você fica dias pensando. Ontem mesmo, na brincadeirinha lá dos templates, né? Eu fui dormir e falei, Felipe, você me acha... qual foi? Você não acha que eu sou independente? Eu já tinha passado horas. Vocês viram a hora que eu fui deitar e a hora que eu publiquei, né? Já tinha passado horas e eu tava onde ainda? Eu já tava lá em Bagdá e eu tava... Você não acha que eu sou independente, amor? Aí ele parou. Não, eu entendi dependente. Aí eu falei, não, era independente. Não, independente eu acho. Mas eu tava lá impregnada, marcada com o fato dele ter falado que eu não era independente, mas ele tinha entendido dependente. Mas eu fiquei com aquilo, eu fiquei pensando. Então você é uma pessoa que fica pensando nas coisas que te aconteceram? Alguém te fala alguma coisa, você fica ali remoendo aquilo, procurando onde é que você errou, o que que você fez, o que que você devia ter feito diferente. Provavelmente você tem uma tendência seca. Aí, para ser fogo ou terra, vai depender se você percebe se quer expandir ou se você tem a tendência de recolher. Vocês estão acompanhando, minha gente? Tá dando para acompanhar, né? Então, aí agora vamos pro outro lado. Se você tem o desejo de se fechar, de se recolher, de ficar mais na sua, mas você percebe também que você não fica impregnado dessas marcas, provavelmente você é frio e úmido. Frio e úmido é o elemento água. Então você vai pensar nesse mesmo vaso, só que agora cheio de água. Se você enfiar a mão dentro de um vaso de água, a água vai ficar agitada, ela vai sentir que houve interação com ela. Mas quando você... Primeiro, não foi difícil penetrar, correto? É muito diferente você enfiar uma mão num vaso de terra e enfiar uma mão num vaso de água. Completamente diferente. Um vai exigir força de você e o outro você vai enfiar normal, né? Tenta pular numa piscina cheia de terra e uma piscina cheia de água, né? Completamente diferente. Então, se você colocar a mão no vaso de água, a água vai notar a sua presença, né? Aquele volume vai, se tá muito cheio, vai transbordar. Mas depois que você tirar a mão do vaso de água, a água vai inicialmente ficar agitada, mas não vai ficar uma marca da sua mão. E provavelmente depois ela vai buscar o quê? O repouso. Ela vai entrar em repouso. Então, nesse sentido, você consegue perceber isso dentro de você? Você é mais recolhida, mas não fica muito marcada com as coisas. Passa. Ah, aconteceu, ok, tá de boa. Olha, fulano de tal ali, alterado e tal. Deve estar acontecendo alguma coisa, ok. Você vai pro outro lado. Aí, às vezes, você envolve com uma coisa aqui e outra ali, porque ela é envolvente, né? Ela segue o movimento do exterior. Se você colocar água nesse vaso, ela vai se adaptar a esse vaso. Se você põe numa garrafa, ela vai se adaptar na garrafa. Se você põe ela no frio, ela vai congelar. Se você põe ela para ferver, ela vai entrar em ebulição. Então, ela responde muito aos estímulos externos, mas ela não fica marcada com aquilo. Ela pode até passar de fase, que é o que a gente aprende lá na escola, né? Mas ela tá indo para algum lugar virar água de novo, né? Essa água que evapora e vai para a tampinha da panela, vocês lembram essa época das experiências da escola? A água que evapora, ela vai para a tampinha da panela, ela tá líquida de novo. Então, ela vai para algum canto virar água de novo, né? O gelo mesmo, que você tá lá em estado sólido, mas daqui a pouco você deixa ele fora do frigorífico. Eu já tô falando frigorífico, aqui não fala geladeira. Ele vai derreter. Então, você consegue perceber essa maleabilidade sua, só que de um jeito mais fechado, mais reservado? Então, você provavelmente tem uma presença de elemento água. Agora, se você tem desejo de expandir, mas do mesmo jeito você se envolve, do mesmo jeito você corresponde muito com o que está acontecendo fora de você, você interage muito com os estímulos externos, você é bastante úmido nesse sentido, você quer ali
se adaptar ao que está acontecendo, é aquele macarrão, né, molhado, que vai se adaptar, mas ele se adapta de uma forma diferente, ele se adapta envolvendo, ele se adapta estando, ele está, né? Porque se você for pensar no ar, eu tô aqui agora numa sala, tô respirando, ele tá aqui, eu não tô nem enxergando, mas ele está aqui. Então, se você tem essa presença, se você provavelmente é essa pessoa na turma que é envolvente, mas é expansiva, é faladeira, você não para de falar, você ri alto, você brinca com as pessoas, você interage, você gosta de contar as histórias, você percebe como está o outro e se envolve com esse outro, você se envolve com o que está acontecendo perto de você, presta atenção nos detalhes e quer falar sobre aqueles detalhes, sobre as cores, sobre a música que está tocando. Você consegue perceber as outras pessoas, como elas estão interagindo, você tem elementos para entrar no assunto com elas, você busca assunto lá no fundo do baú, você é expansiva, só que úmida. Você facilmente se envolve, não é igual o fogo e a terra que fica marcado, né? Você é igual um furacãozinho passando, entendeu? Sabe o furacãozinho passando? Então, o ar, né? Então, provavelmente você tem como elemento ar e, portanto, as suas características estão para quente e úmido. Eu só tenho mais 6 minutos, mas eu acho que a gente vai conseguir vencer essa primeira fase. Porque o que eu queria trazer para vocês aqui? Com esse quadrante, eu não fiz um escrito aqui, foi uma falha minha, né? Mas aqui você pode, se você acompanhou desde o início, agora você sabe que o quente e seco, se você estiver fazendo suas anotações, é só você pegar sua folha e escrever aí agora. O quente e seco, ele é o colérico. Ele expande, mas ele marca, como fogo. Então, o fogo é o elemento, a presença do colérico. Agora, se você é seco e frio, ou seja, marca, mas fica ali profundamente marcado, mais interiorizado, não tem necessidade de expansão, gosta mais do seu canto, só que fica marcado como a terra. Então, o elemento terra é do melancólico. Tá acompanhando? Agora, seguindo mais no quadrante aqui, se você percebe que você é frio, né? Você não tem essa necessidade de expansão, você é mais quietinho, mais na sua, só que envolve, você escuta com facilidade, você presta atenção, as coisas que acontecem perto de você te chamam a atenção, às vezes você fica até distraído, você não sabe pra onde você olha, porque se um passarinho cantar, você presta atenção, se a televisão passar uma cor diferente, você já volta os olhos pra televisão, mas você fica ali naquele mundinho, no seu universo, né? É a água. A água é o elemento do fleumático. Agora, se você é esse úmido, ou seja, você se deixa envolver, você se adapta, você responde muito ao que está acontecendo no exterior para você, aí o que isso indica? Mas sem essa necessidade de estar no seu mundinho, você quer comunicar, você envolve, mas você quer comunicar, você recebe a impressão do mundo externo, mas você quer falar disso, você quer mostrar isso para as pessoas de alguma forma, às vezes não é nem pela fala, necessariamente falando. Aqui nós temos o elemento de ar, que é dos sanguíneos. Então, no quadrante fica colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Aqui nós temos os 4 temperamentos. Vocês viram? Não dá pra eu falar isso tudo e chegar aqui pra vocês e falar, olha, o colérico e isso. Não, porque o melhor é você lembrar essa memória de presença que o seu ser traz. A memória de presença do seu ser é o fogo, é a terra, é a água ou é o ar? Então, acho que pro primeiro live foi o que eu consegui.